Olá, muito boa tarde. Você assiste o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, e no Centro Histórico da cidade de São Paulo. Você sabe que o canal do Boi você pode assistir ao mesmo tempo pela parabólica, como sempre assistiu, e pelo Facebook, tem lá um site do canal. E o canal do Boi também é veiculado pela Claro TV e NET TV agora. Então são outras maneiras, TV a cabo. Esse programa que você vai assistir agora, desde o começo do ano eu entrei com ele nas principais redes. Então, além do programa, tem boletins que eu gravo, fotos, textos, enfim, informação o tempo todo para você. Se você entrar lá no programa mercadofuturo.com.br, com os Ws todos, à esquerda do vídeo tem os links: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. E eu tô rumo a 1 milhão, eu falo isso, eu não aguento, eu dou risada. Rumo a 1 milhão de seguidores, tá? Então você vai lá e dá um like que você me deixa feliz. Bem, vamos logo ao programa, vamos ao assunto que interessa. A história, tem um tipo de café que tem uma longa história, eu não vou contar ela inteira porque é comprida, mas o café solúvel, além de outras 1000 coisas que eu poderia falar, se eu não me engano, se isso é folclore, eu vou ser desmentido pelo entrevistado. O café solúvel foi inventado para soldados tomarem café durante a guerra, que era mais fácil. Água quente no pozinho já tinha o cafezinho. Aí virou café solúvel e o Brasil é um grande player desse mercado. Mas agora o café solúvel está entrando em nova fase. E é por isso que eu vou conversar hoje. É o meu amigo de longa data. Eu achava que ele era produtor de café, que ele era mineiro. Não acertei uma. Ele já foi produtor de café e mineiro nunca foi. Olha, programa gravado é assim, ó, o ponto estourou, a bateria acabou frita, parece uma frigideira. E o meu celular tá ligado. Casa de Ferreiro, espeto de pau. Bom, eu estou aqui com o diretor de Relações Institucionais da ABIX. A ABIX é a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. Aliás, a ABIX fez durante longos e longos anos, todo ano, tinha uma coletiva com a imprensa, que era feita num restaurante muito agradável, que já não existe mais, o Traineiro, ali na Faria Lima. Você lembra disso? Não Você lembro. conheceu o Traineiro? Conheci o Traineira, mas Então, as reuniões não. era aí, o presidente era o cacique lá, como é o nome dele? O Sérgio. Sérgio Coimbra. Sérgio Coimbra. Bem, Solúvel, a Bix entrou numa nova área, está mudando a imagem do café. Conta pra gente o que é essa campanha que vocês inventaram pro Solúvel. Tá bom. Bom, obrigado então pelo convite, Recha. Há muito tempo que a gente não se via, né, Vai ser um pessoalmente. sucesso, né? lá no Cerrado. Pois é, e a gente quando conversava falava sobre o café do Cerrado. E no Cerrado eu fui produtor até 2016, mas a vida foi levando a gente para alguns caminhos, né? Eu acabei indo em 2007 para Brasília trabalhar com o Ministério da Agricultura. Depois, quando saí do Ministério da Agricultura, eu já tinha uma empresa de consultoria. Comecei a apresentar alguns projetos e um deles foi com o café solúvel, do qual eu já trabalho desde o final de 2015. E a proposta do solúvel é que o Brasil sempre teve muita pujança no café, e no solúvel não é diferente. O Brasil ele é líder mundial de exportação e de produção, e sempre foi. Desde os anos 60, quando surgiu, você contou a história aí do solúvel, surgiu dos americanos, que pela praticidade, e na verdade foi uma invenção da Nestlé lá atrás, nos anos 30, 40, e nos anos 60 foi uma saída que o governo teve de incentivar a indústria de solúvel usando uma tecnologia diferente, inovadora que tinha aparecido na época, para utilizar os cafés quebrados, os grinders, né? Tá. Então isso foi de uma solução dos estoques de IBC, acabou tendo incentivo de instalações de indústria no país, que foi muito bem sucedido. Haja vista que o Brasil sempre liderou a produção e a exportação mundial. E com folga até. E isso muito em função da eficiência tecnológica das empresas. Nós passamos por muitos percalços durante décadas. Mesmo quando eu era dirigente de entidades de produção, eu sempre olhei o solúvel como um produto de características interessantes, porque ele
ele é o abre-alas do Brasil Uhum. para abrir consumo. Então ele estabeleceu, foi assim na China, foi assim no Japão, está sendo assim ainda em vários países que têm costume de chá. É o caso, por exemplo, típico do Reino Unido, onde é muito tradicional o chá. E o café solúvel é 70% de todo o consumo de café do Reino Unido, que consome ainda bastante café, é um dos grandes compradores de café verde, inclusive do Brasil. Então ele tem uma característica interessante que cresce no mundo todo a uma taxa acima de crescimento maior do que o café torrado e moído, que é 3,2%, e o café torrado e moído é em torno de 2%. Uhum. E vem se expandindo, hoje ocupa quase 28% do consumo mundial, e no Brasil estagnado. No Brasil já vem o consumo de solúvel estagnado ao longo do tempo, embora o Brasil um grande exportador. Eu vi isso como uma oportunidade e analisei quais eram os gargalos competitivos do Brasil para se manter ainda mais na liderança mundial e como é que nós poderíamos trabalhar isso no mercado interno. E foi daí que surgiu as ideias aí, uma proposta em 2016, que a gente criou um planejamento estratégico do café solúvel, e definimos que em 10 anos o setor tem o grande desafio de crescer 50% na exportação e 50% no mercado interno. Então, consolidando ainda mais a sua liderança mundial e passando no Brasil a um patamar não de estagnação, mas de crescimento, mas para isso precisa ter novidade, produtos novos, com embalagens novas, com aplicações novas. E é um café extremamente versátil. Quanto mais eu conheço o solúvel, mais eu fico apaixonado pelas aplicabilidades que ele tem. Você pode aplicar ele na gastronomia de uma forma muito ampla, em drinks, em bebidas e mesmo em café, café que você consome normal, não é concorrendo com torrado, absolutamente, porque mesmo no café torrado e moído, você pode ver que tem hora que você quer tomar o seu café de coador, tem hora que você quer tomar o seu expresso, e tem caixa para você tomar o seu solúvel também em determinadas horas do dia ou em relação a alguma atividade que você não tenha tempo. E a gente vem pesquisando isso, acho, de uma maneira assim interessante, que a gente descobre o seguinte: quem é trilheiro, quem gosta de acampamento, pescador, várias atividades ao ar livre em que você só apenas precisa ter água quente, como faz o gaúcho, né? O gaúcho não leva só água quente para tomar seu chimarrão. Se você gosta de café, você só leva só água quente, misturou e toma. Né? Eu estive em Porto Alegre, agora nós vamos para o intervalo. Eu estive em Porto Alegre segunda e terça-feira. Eu fiquei com a impressão que o gaúcho nasce com uma garrafa térmica presa na cintura, né? Exatamente. Ou tem até malinha para cuia e para... É uma boa ideia. Quem sabe, né? Tá aí uma boa ideia. Bom, gente, eu converso com o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a BICS, Aguinaldo José de Lima. É rapidinho o intervalo, a gente volta já, até já. Bom, estamos de volta, o assunto é café solúvel, como o Aguinaldo já explicou no primeiro bloco, Aguinaldo José de Lima, diretor da BICS. O solúvel tem muitas maneiras de usar, ele é prático, muito prático. E o que eu notei numa conversa que eu tive aqui com a consultora da BICS, a Eliana, é o seguinte: há alguns anos não tinha café solúvel 100% arábica, não tinha esse negócio de sabor. Parece que a Eliana está trabalhando com você um negócio de sabores e aromas. Isso faz parte do crescer 50% aqui no mercado interno. Aqui, ó, cria e curta, café solúvel Brasil. Está aqui a campanha. E aqui em inglês, depois eu mostro de novo. Mas tem essa coisa de... Vocês estão fazendo testes? O que vocês estão fazendo? Bom, na verdade, a indústria de café solúvel ela tem uma complexidade que, se você conhecer, a maior indústria de torrefação do Brasil, ela em tamanho em planta, ela é muito menor do que uma planta de café solúvel de uma indústria média, de porte médio, porque ela tem muitos outros processos que vêm depois do café estar torrado. São 5 empresas básicas, 6 empresas hoje no país que existem, 7 são 2 pequenas e 5 bem grandes que produzem café solúvel no Brasil. E tem uma complexidade em que você consegue criar produtos e utilizando, isso é uma coisa que nós precisamos até trabalhar com o consumidor,
que às vezes pensa que tem química no meio, e café solúvel é exatamente só água e café. Só água e café. Só que você faz blends, você tem ponto de torra, você recupera aromas e você consegue inserir aromas diferentes em determinados blends, você extrai de um blend e aplica no outro. É uma parafernália tecnológica que é muito interessante. Então você consegue fazer cafés de vários tipos, não vou dizer os cafés para dizer que são super especiais, como se você consegue nos cafés arábica. E mesmo nos cafés conilon, conhecido como robusta, que você vai ter o top torrado e moído. Mas você consegue cafés de excelente qualidade. E com blends, ou puro 100% conilon, 100% robusta, 100% arábica. Você tem uma variedade de tipos e dois tipos de processo. Você tem um processo que chama spray dried e tem outro processo que é freeze dried. O seco e o frio. Né? Isso, que ela deve ter explicado aqui. Então esses processos, eles também têm nuances de sabores que são têm atributos de sabores diferenciados uns dos outros. E essa condição a gente está trabalhando muito para ter variedades. Então, o que aconteceu no mercado brasileiro de café? Durante muitos anos não houve novidade. Mesmo as embalagens, mesmo tipo de produto. E de alguns anos para cá começaram a ter mais opções de produtos aos produtores, aos consumidores, e com embalagens diferentes. Isso passou a chamar a atenção. O que precisa agora é a gente quebrar um certo paradigma que se tem com relação ao solúvel, em termos de querer comparar com café torrado. Não é uma questão de comparação, é uma questão de você beber, gostar e a praticidade, como a gente vinha dizendo, de ser utilizado a qualquer tempo, rapidamente. Me diz uma coisa, nos aviões eles servem café solúvel, né? Solúvel, todos eles. Tanto azul quanto porque é mais prático, não vai para quadro. Exatamente. Então tem muita gente que toma solúvel e nem sabe que está tomando solúvel. Pois né? porque no avião é solúvel. Então tem assim públicos diferenciados também, como eu mencionei no bloco anterior, que podem se utilizar de café pela praticidade. E tem um outro também, os alunos, né? Alunos que estão estudando para vestibular, que precisa ficar acordado há muito tempo e fica tomando energético, pode tomar café. E na verdade ele pode estar aqui estudando e do lado, se ele tiver uma aguinha quente, ele só mistura. A mãe já foi dormir, já foi todo mundo dormir, ele se esquentou a água, ele mistura ali, toma. E tem uma vantagem, o café solúvel ele tem mais cafeína do que o café torrado e moído, se você pegar por xícara, né? Então, esse lado de informação é que a gente vai trabalhar com os consumidores. Por isso que nós lançamos no mês de julho, nós lançamos uma marca institucional do café solúvel brasileiro, uma marca que é Enjoy, essa aqui, né? Explore and Enjoy. Explore and Enjoy. Essa é a marca no mercado internacional e a CRI Curta vai ser a marca no mercado interno. Me conta uma coisa, e essa questão de... Eu fiz muito campanha para a BIC sem ela saber, quando me contaram que o café solúvel brasileiro, para ser exportado, pagava 9% de imposto, quase 10%, porque era para desestimular o tráfico de drogas na Colômbia. Eu dizia aqui na TV, nós também somos drogados, não precisa cobrar imposto da gente e tal, mas não deu resultado. O que eu li do acordo comercial União Europeia-Mercosul, em alguns 5 anos, sei lá quantos anos, depois que for aprovado, vai zerar essa taxa. Né? Isso deve dar aumentar a competitividade muito do Brasil. Vai. Essa é uma das linhas, quando eu comentei do planejamento estratégico, uma das linhas que a BICS agora tem atuado muito. Tem atuado muito com o governo brasileiro, né? Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura e Ministério da Economia, em colocar o solúvel nos acordos comerciais que esse governo está implementando com bastante agressividade, coisa que governos passados deixaram o Brasil no limbo. E agora a gente está vendo o avanço desses acordos comerciais de uma maneira fantástica, e era o que precisava. Porque o Brasil, não digo solúvel, o Brasil é muito taxado fora, porque também taxa a entrada de produtos aqui dentro e é tido como uma economia fechada. Isso prejudica o comércio de ambos os lados. Quem não vende, não compra, quem não compra, não vende. E a União Europeia, que já foi o nosso maior cliente, hoje é o segundo maior cliente, ainda continua sendo.
nosso segundo maior cliente nas exportações. Porém, há 10 anos atrás nós vendíamos o dobro do que a gente vende hoje. E essa tarifa de 9% não era para incentivar, isso foi uma visão errada, que inclusive nós tivemos, os produtores também, não era para incentivar, desincentivar o uso de droga em países como Colômbia e Equador, era porque tem uma regra geral, que são acordos internacionais, que chama Sistema Geral de Preferências. Ah, é o SGP. E SGP, que são aplicados pelos países, né, mais desenvolvidos. Para países em desenvolvimento, você então zera as tarifas, ou você baixa pouco. E o Brasil entrou no rol dos países ricos. E no que ele entrou nos países ricos há 10 anos atrás, ele passou a ser taxado. Então, só um acordo comercial que poderia acabar ou zerar com essa tarifa. Isso aconteceu agora, né? Então, quando o acordo estiver em vigência, nós conseguimos negociar, tanto internamente no Mercosul, ou mesmo com a União Europeia, que essa tarifa ela vai cair gradativamente durante 4 anos. Então, quando o acordo entrar em vigor, já no primeiro ano ele já cai 1/4 e depois vai caindo gradativamente, que são 9, até zerar. Se o Brasil ainda continua tendo a União Europeia como segundo maior cliente, a gente estima que assim que o acordo tiver não precisa estar zerado, assim que entrar o acordo em vigência, o Brasil em 5 anos aumenta de 35% a 40% o volume de exportação para a União Europeia. Porque a União Europeia toma muito café solúvel. Eles, eu não me lembro de ter visto coador, essas coisas lá. Não. Eles tomam solúvel, quando tomam café. Tem, além disso também. Vamos para o intervalinho, a gente volta já. Converso com o diretor de Relações Institucionais da ABIX, vamos falar de novo da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, Aguinaldo José de Lima. A gente volta já para o último bloco. Até já. Ok, estou de volta a conversa com o Aguinaldo José de Lima, diretor institucional da ABIX. Vou falar um pouco de número, Aguinaldo. O Brasil exporta aproximadamente quanto de quantidade e de dólar de solúvel atualmente? Tá, o ano passado foi praticamente 3 milhões e 700 mil sacas de café, 80% disso é café Conilon, e a receita cambial média dos últimos 6 anos é em torno de 600 milhões de dólares. Então, o solúvel representa 11% das exportações de café do Brasil, representa 10% do processamento do café no Brasil e equivalente a 10,5% do faturamento do café brasileiro lá fora. Nesse plano teu estratégico e tal aí de business que você fez, tem alguma coisa que para trazer mais indústria para o Brasil? Porque o Brasil, há quantos anos que tem 5, 4 indústrias, 6, 7 indústrias? Nós já tivemos 19, né? Pois é. Nós tivemos 19 e elas foram fechando em função até de algumas dificuldades que o país teve, exatamente em não poder importar café no momento em que precisaria e tal. E aí ficaram as grandes, que são empresas bastante robustas e muito bem consolidadas. E mudou o modelo de negócio brasileiro, né? O Brasil, há mais de uma década e meia atrás, ele exportava muita marca própria. E agora praticamente nem 5% é marca própria. O Brasil exporta o solúvel para as grandes marcas mundiais para fazerem, que detêm as marcas mundiais de café solúvel. Então, o Brasil... deve ter café Walmart, café Allbridge, café, enfim. E o Brasil se especializou nisso, exatamente para poder trilhar os caminhos. E aí criou esse modelo de negócio de uma maneira fantástica. Mas, na verdade, não é a BIX que atrai, não existe um programa para isso. Existe um programa do Brasil ser líder de mercado, de continuar exportando mais e de tirar as barreiras tarifárias que nós temos pela frente. Trabalhar muito fortemente na questão da reforma tributária agora, porque o ICMS é um problema terrível para o setor, um problema terrível. Você traz o produto de um lugar para o outro, paga. Exatamente, paga e depois você não consegue ser ressarcido porque está na discussão da Lei Candir. Então você tem indústrias aí que hoje o seu patrimônio líquido está inferior ao total provisionado para esse tipo de imposto aí que está retido. Então é um problema seríssimo, que se a gente conseguir tirar da frente, também vai ser outra coisa que o Brasil vai dar uma deslanchada tremenda. Então, já houve um anúncio, depois de muito tempo, como você mesmo disse, da Olam. A Olam é uma indústria que já anunciou o investimento de uma indústria no Espírito Santo, que deve iniciar suas atividades lá para 2022. E investimento somado já
de 3 empresas, a Iguaçu, a Cacique e a Olan, que anunciaram no começo do ano, uma no final do ano passado e 2 no começo desse ano, já montam quase R$ 1 bilhão até 2022. Então você vê que é um setor pujante. Se vierem mais indústrias é porque o Brasil está sendo interessante do ponto de vista competitivo. Então não descarto que apareçam outras, mas eu acho difícil. Eu acho que a Olan já era uma que já tinha planos há algum tempo de vir ao Brasil. A gente está torcendo que comece a processar o mais rápido possível, porque isso vai consolidando cada vez mais o potencial brasileiro, mais a liderança, né? E que acaba gerando e beneficiando toda a cadeia, porque toda essa demanda é buscada no café produzido pelos nossos Eu não produtores. sei bem qual é a eu ainda não consegui captar essa mensagem, mas, por exemplo, a cada 3 copos de suco de laranja que você toma no mundo, que se bebe no mundo, acho que 2 são brasileiros. É um negócio absurdo. E os industriais brasileiros são 3, né? 3 agora, acho que 3. Cutrale, Dreyfus e... De suco, né, você fala? De suco. Bem concentrado. Eles não têm interesse em ter marca. Por exemplo, o suco de laranja da Flórida puro você não consegue tomar, tão azedo que é. Todos têm esse suco brasileiro. Sim. No solúvel também não tem. Tinha marca, Café Pelé, era um sucesso na Rússia. Né? Café Amigo, que também era no leste europeu. E quando eu falo de café, eu trago, quando eu não quero me indispor com o pessoal do café, eu trago alguém para falar por mim. Aí ele dá risada. Tá bom. Nesse dia, já vou provocar, está no finalzinho do programa. Nesse destravamento da indústria, qual a posição da indústria na questão de importar conilon quando precisa, porque às vezes precisa, o drawback? Por que vocês não conseguem convencer os outros setores que vão fazer drawback mesmo? Na verdade, o drawback é uma ferramenta que você usa se precisar. Na verdade, o Brasil não precisa estar fazendo importação de café em regime de drawback. Isso é só em momento pontual. E não tem interesse, nenhuma indústria tem interesse em importar. É muito mais fácil você comprar aqui. Você aqui tem Conilon, você tem Robusta, né, em Rondônia, no estado de Rondônia. E um Robusta maravilhoso que está surgindo hoje no estado de Rondônia. Você tem Conilon na Bahia e agora a produção também em Minas Gerais. Então, na verdade, o Brasil produzindo não tem necessidade de buscar lá fora. Em que momentos que tem necessidade de buscar lá fora? Num desastre que eu, com 35 anos de café, eu nunca tinha visto isso. A seca que deu nós tivemos um problema de fornecimento de café. Eu nunca tinha visto isso, né? E você via que aconteceu um fenômeno. O café Conilon chegou ao preço do Arábica. Isso não existe. Então, foi uma situação muito pontual. E faltou mercadoria. E o Brasil perdeu 500 mil sacas na exportação. A gente vinha subindo, eu já estava na Bix. Vinha numa crescente e perdeu. E quem perdeu foram os produtores. Então, agora nós estamos recuperando novamente. Quem perdeu foram os produtores e a indústria, evidentemente, né? O Brasil perdeu. Agora, em que momentos o Brasil precisa importar? Em momentos em que o preço lá fora esteja muito mais barato do que o preço interno aqui brasileiro. Que isso acontece a cada 2 anos, durante 3, 4, 5 meses. E se for só 2 ou 3 meses, não tem problema. Não precisa também não, porque logo se ajusta o mercado. Agora, quando esse tempo ele se extrapola para 6 meses e a diferença fica muito grande em função de uma demanda aquecida, então eu vou dar um exemplo. O Brasil está muito competitivo, começou a exportar muito café Conilon para fora, está exportando. Tá? A indústria de torrefação está utilizando muito nos seus blends. E aí o café solúvel fica disputando tanto com a exportação quanto o mercado interno, o mercado ativo. Quem ganha é o produtor com isso, porque dá bastante liquidez. O que ocorre é que chega em determinados momentos que o preço aqui se valoriza tanto e que fica incompatível com o preço que fica lá fora. Isso acontece sempre? Não, é raro, mas tem hora que acontece. E quando acontece, o Brasil está disputando com um monte de indústria instalada no mundo todo, que compra mercadoria aqui mais barata, e o Brasil é obrigado a comprar aqui. Então, nesses momentos, é a hora de importar. Então, você importa um pouco, você equilibra, não é um negócio nada exagerado, você consegue, e não causa pressão no mercado interno, absolutamente, né? Porque você compra de fora, você faz drawback, e o que você deixa de comprar aqui dentro é porque a demanda está muito aquecida. Então não se vai prejudicar em termos de preço, que é uma preocupação também. Se o café solúvel consumir 50% da safra brasileira, aí concordo, mas não é pouco. Então você consegue competir em igualdade, você não perde cliente
E você mantém o status de grande fornecedor de café solúvel para o mundo, comprando café de quem? Do próprio produtor brasileiro. Né? É, porque todo mundo compra. A Colômbia compra café do Brasil. Compra a Colômbia. O Vietnã compra café do Brasil. Compra... A Bom, nosso Indonésia. tempo acabou. Ok. Que pena. Valeu essa volta. Fazia anos que não nos vimos. E ainda levei um cafezinho aqui, olha, Luiz Alberto. Esse aqui, qual que é? Não, esse não é a novidade. Esse aqui é a novidade, é da Nestlé. É um café fininho, porque o solúvel tem um que esse aqui é o spray e aquele lá é o freeze dried. São sistemas diferentes, né? Esse aqui é seco e aquele lá é o frio. O frio. Esse é o frio. Isso. Tá vendo? Ainda levei um cafezinho de... Bom, se vocês precisarem de um digital influencer, sabe que eu estou aqui com a corda toda. Obrigado de te ver, espero te ver com mais brevidade, né? Com certeza. Porque eu não vou ficar aqui mais 20 anos, acho. Então... Ah, vai ficar mais, né? Muito obrigado, sucesso, e precisando de alguma coisa, estou à disposição aqui. Obrigado pela oportunidade. Gente, é isso. Segunda a sexta, programa Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau, tchau.